Olá, boa noite. No Ideias da Aldeia de hoje, nós vamos discutir sobre educação e inovação tecnológica. É quase um lugar comum afirmar que as empresas brasileiras devem investir em tecnologia para se consolidar no mercado. Mas como a pesquisa pode ajudar a nós da Amazônia a conhecer mais sobre esse nosso lugar e trazer novas possibilidades de crescimento econômico? Para responder a essa e a outras perguntas, nós convidamos Carlos Gunning. Ele é superintendente de articulação institucional da FINEP, a financiadora de estudos e projetos. Boa noite, senhor Carlos Gunning. Seja bem-vindo ao Ideias da Aldeia. Muito grato. É um prazer estar com vocês. Quero registrar a satisfação da Agência Brasileira de Inovação de comparecer ao Acre numa oportunidade verdadeiramente importante. Estamos festejando a entrega do Prêmio FINEP de Inovação Tecnológica, Região Norte, nesse estado que é um exemplo do que é possível fazer com trabalho, com perseverança e com muita realização. Por que ele é um exemplo? Em que ele é um exemplo? Ele é um exemplo, em primeiro lugar, porque ele supera dificuldades antigas. Ele reinclui o Estado numa categoria daquelas entidades governamentais que realizam sem gerar problemas. Terceiro, porque ele faz pela educação uma modificação transformadora que dá ao cidadão uma inclusão legítima, sem que isso seja matéria de persuasão ou matéria de divulgação apenas para outros fins. Educa-se, cria-se, dá-se condição a essa pessoa de crescer e aparecer. O Acre está crescendo e aparecendo numa região que se insiste dizer fora do contexto do centro-sul do Brasil. O Acre é longe. Longe de quê? O Acre é perto. O Acre é perto da nossa fronteira, que eu chamaria fronteira oeste, da nossa saída para o Pacífico. O Acre é próximo daquelas ambições e dos sonhos dos realizadores autonomistas que um dia afirmaram a sua cidadania e a sua perseverança em ser brasileiro, tão distante do foco que era a capital do Brasil à época em que aqui lutou-se pela sua autonomia. Senhor Carlos, a FINEP não investe aqui no estado do Acre agora, porque investir no Acre agora talvez seja estratégico para o crescimento, uma vez que a estrada para o Pacífico já começa a abrir novos horizontes. A FINEP já está no Acre há quanto tempo e como que esse processo de evolução em tecnologia vem se consolidando por meio da financiadora? Olha, eu lhe agradeço essa pergunta, porque em muitos casos a FINEP chega a surpreender. Nascida para ser a financiadora de estudos e projetos, planos, estudos e programas, ela virou, por assim dizer, o Banco de Ciência e Tecnologia do Brasil. Numa mão, ela é o banco que financia a infraestrutura de pesquisa e pós-graduação no Brasil, do Oiapoque ao sul do Brasil, no Chuí. Todas as universidades públicas, federais, algumas estaduais, todos os centros de pesquisas, algumas das fundações tecnológicas, entre as quais eu não posso deixar de citar a FUNTAC, parceira do prêmio e, mais do que isso, disputante de algumas das categorias do Prêmio FINEP de Inovação Tecnológica. Ela própria finalista em duas indicações para o Prêmio FINEP. Disso falamos mais tarde. De um lado, esse banco de ciência, do outro, um banco de tecnologia, que financia empresas. Ora, no momento em que estamos fazendo a solenidade do Prêmio FINEP de Inovação Tecnológica, há, por assim dizer, pela primeira vez na história do Brasil, a possibilidade de concedermos recursos de fundos não reembolsáveis para a empresa, através de um mecanismo denominado Subvenção Econômica a Empresas. A FINEP está no seu sítio, no seu site eletrônico, www.finep.gov.br,
em condições de apresentar-lhes, senhores empresários acrianos, as chamadas públicas para a subvenção econômica. Através dessa possibilidade, recursos de natureza não reembolsável chegarão ao seio da empresa privada pela primeira vez na história da República Brasileira. Senhor Carlos, para um empresário ter acesso a esses recursos que a FINEP dispõe, ele precisa, antes, percorrer um longo caminho. Primeiro, enxergar na educação e no investimento em pesquisa uma possibilidade de crescer, de consolidar-se no mercado, enfim. Como que uma empresa de pequeno porte pode ter acesso a isso? Uma empresa de pequeno porte que é a maioria das nossas empresas, é a nossa realidade acriana. E como é que um pequeno empresário pode, no seu negócio, que seja pequeno, ter acesso a esse tipo de investimento, de subsídio, de ações que a FINEP mantém? Essa é uma questão muito interessante. De um lado, você tem uma tradição no Brasil de permitir que um aluno chegue ao terceiro grau, por exemplo, sem ter base suficiente de sustentação do aprendizado que ele vai ter na faculdade, na escola que ele elegeu. Em segundo lugar, depois de fazer com que a duras penas ele se mantenha nesse processo, incentivam-no exatamente porque ele não tem possibilidade de entrar no mercado, incentivam-no a perseguir a questão da educação numa pós-graduação, um curso de mestrado, um curso de especialização. O empresário que banca isso? Não necessariamente. O Estado dando oportunidade através dos concursos habilitatórios aos programas de pós-graduação, no Brasil inteiro isso. Isso não é uma característica. E, aliás, nesse momento eu vou me permitir retomar aquela questão que você me fez. O Estado do Acre é velho conhecido da FINEP. É velho conhecido da FINEP, seja pela Universidade Federal do Acre, seja pela FUNTAC. Os primeiros programas de apoio à pesquisa da Fundação Tecnológica do Acre, a FINEP manteve, bancou e pagou por eles, fazendo surgir uma geração formidável de quadros acrianos que mais tarde iriam reescrever a história desse torrão nortista brasileiro. Nordestino também, né? E nordestino, parte da população significativa é nordestina. Do ponto de vista do que se faz agora, é tentar abrir um espaço para que micro e pequenos empresários participem desse bolo financeiro, através do que nós chamamos uma política orientada de ações cooperativas. Parte do esforço é do governo federal, através da sua Agência Brasileira de Inovação, parte é representada, por exemplo, pelos arranjos produtivos locais, que com a sua governança, com as suas lideranças, estruturam-se num pleito de criar mecanismos pelos quais a cooperação, mais do que a cooperação, a interação, a produção num determinado local que a geopolítica chama de mesorregião econômica, você produza mecanismos integráveis de uma vocação regional, sem que as empresas abram mão da sua competição entre firmas. A competição mantém-se, mas a integração, a solidificação dos laços de cooperação entre firmas estabelece mecanismos de solução que tornam mais fáceis a vida desses cidadãos. Vou lhes dar exemplo. Todo o esforço representado pela castanha do Brasil. Como é que nós vamos fazer com que os nossos compradores aceitem os nossos produtos em base fitossanitárias aceitáveis? As nossas frutas, como fazê-las chegar na entre-safra europeia ou no mercado americano ou japonês, pelo Pacífico, por exemplo, fazendo-as passar por barreiras sanitárias
que são as formas pelas quais os nossos produtos brasileiros estão sendo expulsos de mercado altamente interessantes para a nossa destinação de exportação. E não é só na região norte do país, é na região nordeste, é na região centro-oeste, é a nossa carne sendo devolvida, são as nossos produtos, nossas frutas dos pomares do São Francisco sendo devolvidas sob a alegação de intensa carga de agrotóxicos. Eu posso lhe dizer que programas recentes da FINEP estão estabelecendo mecanismos de controles de praga com zero de agrotóxico. A nossa manga chegará à França isenta da possibilidade de ser refutada por esse argumento de barreiras técnicas, vamos chamá-las assim. Eu diria que o microempresário tem que ter uma crença absoluta de que ele tem um produto que vai fazer a diferença. O Prêmio FINEP existe da forma estruturada que ele tem regional exatamente para valorizar as vocações regionais. É inacreditável, é extremamente prazenteiro para nós da equipe da FINEP do Rio de Janeiro julgarmos uma proposta de uma empresa de redes no Ceará e vê-la ganhar na categoria de pequena empresa do Nordeste um pleito de 2003. É extremamente prazenteiro encontrar uma empresa saída de uma incubadora de empresas da Universidade Federal de Pernambuco e vê-la ganhar primeiro na categoria processo no pleito de 2004 na região Nordeste e em seguida ganhar o nacional. É audacioso imaginar que uma empresa produtora de mecanismos sofisticados para extração de sucos numa cidade próxima a Goiânia ganhe a categoria produto na região centro-oeste, vá à disputa da etapa nacional e vença produtos do Centro-Sul Maravilha. O meu objetivo é fazer com que a FINEP possa estar presente aonde a sociedade está. A FINEP é uma agência do conhecimento. Ela apoia estudos, projetos, planos e programas desde a pré-concepção até a entrada disso sob a forma de produto, processo ou serviço no mercado. As etapas que se sucedem a isso poderão ser feitas por outras agências governamentais. As etapas que antecedem a entrada do produto no mercado, só a FINEP pode e tem legitimidade para fazê-lo. Para isso, teremos 1,3 bilhão de reais. Agora em 2006? 1 bilhão e 300 milhões de reais para atuarmos com recursos destinados ao desenvolvimento científico e tecnológico em instituições que representem ensino, pesquisa, pós-graduação, de um lado. Do outro, teremos 700 milhões para crédito ou financiamento a empresas em todo o país que dão a esse orçamento de 2006 um ano atípico, um ano curto, um ano que começou com carnaval tardio. O ano civil começa depois de 5 de março. Isso é um desastre. Com uma Copa do Mundo, com São João festejado, com eleições majoritárias enormes, em provavelmente boa parte do mapa do Brasil, 2 turnos. E com isso você tem que realizar um orçamento de 2 bilhões em um ano entrecortado por feitos e fatos que impedem a ação multiplicadora de um recurso destinado ao desenvolvimento tecnológico e com a inovação. Voltando à sua questão, sem a educação, sem a capacitação básica, sem a certeza do que você está fazendo, é definitivamente marcante e alavancadora dos sonhos e esperanças do Brasil, você não pode realizar nem desenvolvimento tecnológico, nem inovação. Senhor Carlos, nós vamos fazer um breve intervalo e nós vamos voltar falando a respeito. Eu gostaria de continuar com essa reflexão a respeito do papel do empresário, do papel das financiadoras e do papel do governo para formar esse caldo que possa fazer com que a gente tenha um investimento em tecnologia de forma mais consolidada. Eu vou ter muito prazer em seguir nessa autêntica provocação. Tá ok, obrigado. Bom, e o Ideias da Aldeia volta após o intervalo, não saia daí.